Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 145 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Émile Bugot. Estamos no capítulo 10. Na perseguição da imperatriz Justina contra o santo bispo Ambrósio, Agostinho põe-se ao lado do bispo. Plano de conduta que adota Santo Ambrósio nas relações com Agostinho. Havia chegado Ambrósio a um desses momentos em que a grande alma se sublima e em que a perseguição e calúnia, rugindo-lhe ao redor, servem tão somente para lhe revelar melhor a magnanimidade e grandeza. A imperatriz Justina, que fazia anos cometera a falta de introduzir em Milão uma falange de cortesãos pertencentes à seita africana, e que a esta falta ajuntara a outra maior, se deixar dominar por uma minoria turbulenta, pouco antes da Páscoa do ano de 385, pediu a Santo Ambrósio, em nome de seu filho Valentiano, menino ainda, que cedesse aos africanos uma das igrejas que os católicos ocupavam na corte, ou a Basílica Pórtia, situada fora dos muros, ou a Basílica Nova, em que Ambrósio celebrava ordinariamente, e era a metropolitana da cidade. O santo bispo negou o pedido com nobre indignação, mandando dizer à imperatriz que um sacerdote jamais poderia entregar o templo de Deus como ela o queria. Aos maniqueus, né? Enfim, que ele queria que essa imperatriz queria a igreja, né? Por estas palavras e pela recusa formal, viu-se exposto às iras de uma mulher que a um grande poder unia a qualidade de não saber respeitar a ninguém. Essas mulheres existiram, né? E fazem parte da vida dos grandes santos da igreja, né? Perseguiram os grandes santos. São João Crisóstomo foi perseguido, né? Acho que por Eudóxia. Enfim, essas mulheres sempre atazanaram os nossos grandes santos, né? Mulheres com grande poder e sem nenhuma moral, né? Assim, os soldados se apoderaram da Basílica Pórtia e a própria igreja onde estava Santo Ambrósio foi cercada pelas tropas. Porém, uma grande massa do povo se mostrasse favorável ao bispo, eles se retiraram para a Basílica Pórtia, seguidos pelo povo indignado, resultando daí, por muitos dias, reinasse em Milão uma espécie de guerra civil, fruto da nobre indignação dos católicos. A Herodíades, né, do São João Crisóstomo, né? Pois é. Entretanto, Ambrósio permanecia sempre na igreja, umas vezes ao pé do altar, com os olhos banhados de lágrimas, pedindo a Deus fervorosamente, por sua culpa, não se derramasse sangue algum. Outras vezes no púlpito, explicando os livros sagrados, acalmando o povo, convidando-o a ter paciência e respeito às leis. Ao mesmo tempo, pronunciava enérgicas e francas palavras sobre a liberdade das almas e da igreja, pátria, refúgio e verdadeira mãe
de tão precioso dom. Aos grandes e aos tribunos, por exemplo, que vieram intimá-lo a entregar imediatamente a basílica, porque era do imperador, a quem tudo pertencia, respondeu: se o imperador me pedisse o que é meu, ainda que fosse patrimônio dos pobres, não o negaria. Porém, as coisas divinas não me pertencem. Se me quiserem os bens, tomem-nos. Se buscarem-me o corpo, ei-lo aqui. Se querem prender-me e conduzir-me à morte, felicitar-me-ei por isso. Não rogarei ao povo que me defenda, nem me abraçarei aos altares pedindo a vida. Estimo muito ser imolado em defesa dos direitos de Deus e da Igreja. O eunuco Calígono, prefeito da Câmara do Imperador, que o ameaçava com a morte, disse: permita a Deus que cumpras a tua ameaça, pois, nesse caso, sofrerei como bispo e tu obrarás como eunuco. Ao final, os oficiais do imperador, que vendo as multidões exaltadas e temendo um levante, lhe rogaram que apaziguasse o povo. E ele replicou: tá, entendi, Ana. Herodíades, sim, você está lembrando de outra mulher, né? Que causou a morte de São João Batista, né? Pediu a cabeça dele, né? A Herodes. Sim, tem muitas mulheres assim, né? Na história da igreja. Então os oficiais do imperador pediu para que ele apaziguasse o povo, né? Porque o imperador estava com medo do povo, né? Então o Santo Ambrósio respondeu, né? De mim depende o não o excitar. Porém, quando se levanta, somente Deus pode acalmá-lo. E como o chamassem tirano, dizendo que abusava da influência, de que gozava sobre o povo, para deitar por terra o trono de Valentiniano, respondeu sorrindo: Máximo não disse que eu era inimigo de Valentiniano. Queixa-se antes porque eu o detive quando quis passar para a Itália. Com efeito, foi Ambrósio quem, quando Máximo combatia o império de Valentiniano através dos Alpes, veio, pressuroso, defender a causa do menino órfão e conseguiu dar-lhe um feliz término. Porém, continuou Ambrósio, se sou tirano, o que vos detém, e por que não me castigais? Não tenho outra arma senão o valor de afrontar o perigo, e estou disposto a morrer. Mas Deus me livre de entregar a herança de Jesus Cristo, a herança dos meus predecessores, a herança de Dionísio, que pela fé morreu no deserto, a herança do santo confessor Eustórgio, a herança de Mirócles e a de todos os santos bispos, meus antecessores e meus pais. Dou a César o que é de César, porém a Deus o que é de Deus. E para demonstrar que estava pronto a obedecer, deixava a porta aberta dia e noite e permanecia na habitação ordinária, disposto a sair para o desterro ou para a prisão, segundo ordenassem. Assustada de tão nobre e firme atitude, Justina retrocedeu um momento, para pouco depois urdir em segredo nova intriga, cheia de astúcia. Certo doutor ariano tomou o título de bispo de Milão e, negando-se Ambrósio a comparecer diante do tribunal nomeado pela imperatriz para julgar essa causa, o santo bispo foi declarado intruso e condenado ao desterro, vindo logo os soldados para apoderar-se de sua pessoa e conduzi-lo fora da Itália. Ambrósio refugiou-se na catedral, como da primeira vez, e foi um espetáculo admirável ver o ancião desarmado, em que estavam personificados os direitos da consciência,
permanecer no santuário imóvel enquanto se arremessava contra ele o maior poder daquele tempo. O povo, entretanto, não abandonava o templo e, fiel às crenças, agrupava-se bem armado e em atitude ameaçadora em torno do bispo. Essa espécie de assédio durou 8 ou 9 dias ao aproximar-se a Páscoa do ano de 386. E foi então que, para ocupar santamente tanto tempo, introduziu Ambrósio na igreja de Milão o canto alternativo dos salmos, tal qual se praticava no Oriente e se adotou logo em todo o Ocidente. Com a intenção de dar-lhe variedade e animá-lo, ajuntou os hinos compostos por ele, inspirados pelas circunstâncias, e de tal forma entusiasmaram o povo, que os inimigos declararam terem sido vencidos pelos cânticos. Conserva-se hoje a maior parte desses hinos, sem que se possa duvidar que fossem improvisados entre o ruído das armas e os clamores do povo, agitado por um homem que não sabia, ao amanhecer, se durante o dia o obrigariam a empreender o caminho do desterro ou o conduziriam a uma prisão. É preciso reconhecer que necessário se torna a posse de uma alma grande e muito senhora de si própria para expressar tais harmonias no meio da efervescência popular. Os hinos foram acolhidos com tal entusiasmo que o povo, eletrizado, os cantava dia e noite, mostrando-se pronto a morrer com seu bispo. De tempo em tempo fazia Ambrósio suspender o canto e, subindo ao púlpito, do coração terno e reconhecido ao mesmo tempo, tirava novos motivos para dar graças ao Todo-Poderoso e animar aquele povo que se lhe mostrava tão fiel. Ocorreu isso no ano de 385 e 386, em que Agostinho passou ensinando em Milão. Então, toda essa bagunça, né, estava ocorrendo enquanto Santo Agostinho estava lá, né? Ele estava vendo isso tudo, né? E um jovem, longe da verdadeira fé, é verdade, porém amigo da retórica e da poesia, entusiasta pela dignidade da alma, pelos direitos da consciência e da liberdade, podia deixar de comover-se em presença de semelhante espetáculo? E poderia não se entusiasmar perante o venerável ancião, expondo-se à violência, por não trair o dever, permanecendo impassível, sem lançar mão das armas, e recebendo por isso aplausos de toda a classe de pessoas? Minha mãe, abre aspas Santo Agostinho, né? Querendo ser uma das primeiras a participar dos sobressaltos e das vigílias, orava sem interrupção. Eu mesmo, ainda que frio e longe de seu ardente espírito, estava comovido vendo a agitação de um povo inteiro. Fecha aspas. A grandeza moral circundando a Ambrósio de brilhante auréola inflamava a Agostinho. Abre aspas. Tinha aquele por feliz, havia que lhe tributava altíssimas homenagens e o invejava-o por tudo, menos pelo celibato. Continuando Agostinho, né? No entanto, não suspeitava sequer em que lhe consistia a verdadeira felicidade. Não tinha ideia, nem experiência das grandes esperanças que Ambrósio alimentava, dos rudes combates que sustentava contra a sedução da própria grandeza, das muitas consolações que lhe vinham da adversidade, nem do encanto que encontrava em uma voz secreta que lhe falava ao coração. Por último, não conhecia os saborosos gozos que experimentava alimentando-se com o pão da vida. Fecha aspas. Isso é parte das confissões que ele escreveu logo depois, né, que ele converteu, obviamente, né?
só um comentário aqui sobre esses cantos, né? Santo Ambrósio, ele existe toda uma liturgia ligada a Santo Ambrósio, né? A liturgia ambrosiana, né? Que é uma liturgia que é uma daquelas liturgias que foram oficializadas, né, por São Pio V, né? O rito ambrosiano, ele é um rito considerado como aqueles ritos que, na época que Pio V instituiu o rito tridentino, foi permitido existir, né? Porque tinha mais de 200 anos de celebração, né? O rito ambrosiano é um rito oficial da igreja, né? Quanto a Santa Mônica, é difícil descrever sua grande alegria vendo o pai de sua alma, aquele com quem contava para salvar o filho, feito um herói e um santo. Sempre ao pé do púlpito de Ambrósio, a escutar-lhe, tomava grande parte nas angústias e dores da igreja. Não vivia senão para Deus, e andando em tudo sob a direção do Santo Bispo, impulsionada pela divina graça e entre os cânticos entusiásticos e perfumes celestes, adiantava a grandes passos na perfeição cristã. A fé, a esperança, o amor, a paz e a plena confiança em Deus exalavam em Mônica oloroso perfume. Era fácil prever que se aproximava a hora do cumprimento de seus desejos. Como acabamos de ver, Santa Mônica não se contentava de acompanhar-se do filho sempre que ia visitar a Santo Ambrósio, senão que, também, todas as vezes em que esse santo bispo subia ao púlpito, cuidava de levar Agostinho consigo para que o ouvisse. Isto, na verdade, não lhe era difícil, pois o gosto com que ouvia os eloquentes discursos de Ambrósio era tal que, frequentemente, sem esperar a mãe, ia por livre vontade. Então Deus aqui está usando uma sedução, né, muito cara a Agostinho, uma sedução de Santo Agostinho pela retórica, né? Pela retórica. Então ele tinha em Ambrósio um exemplo de um grande retórico, né? E ele era o que se chama de rhetor, né? Que é um professor de retórica, né? Então ele devia colher, né, em Santo Ambrósio grandes exemplos de retórica, né? E por isso ele era atraído por Santo Ambrósio. Não era pela religião, né? A princípio não era pela religião, né? Ainda se conserva em Milão o púlpito de mármore em que o Santo Bispo pregava, no qual durante os anos de 385 e 386 nunca subiu sem ter diante de si a Santa Mônica. E ao lado desta, o filho de tantas lágrimas, né? Então veja, gente, 385, 386, né? Nós estamos acompanhando um evento, né, porque é importante para a vida de Santa Mônica e de Santo Agostinho, específico em Milão. Mas o que estava acontecendo na igreja nessa época, né? Na igreja estava acontecendo a grande heresia ariana. Porque embora ela tivesse sido condenada no Concílio de Nicéia, né, que é considerado o primeiro concílio ecumênico, né, da igreja, os arianos, eles estavam inventando várias fórmulas semi-arianas
para continuar atacando a igreja, né? Veja que, enfim, Santo Atanásio estava em ação, né? Sendo perseguido, sendo mandado embora, sendo mandado para Gália, enfim. Tudo isso estava acontecendo na igreja, né? O próprio Santo Ambrósio estava lutando neste momento contra os arianos, né? Porque os arianos é que queriam a igreja, né? Os arianos é que queriam a igreja dele, né? E a imperatriz é que estava do lado dos arianos, né? Então toda essa agitação, né, era por causa disso. Estava agitando a igreja inteira, né? O arianismo foi terrível, né? Que beleza, né? Esse púlpito de mármore de Milão, né? Mas para ouvir com fruto as instruções de Santo Ambrósio, era conveniente e necessário que Agostinho levasse ao templo as disposições indispensáveis para receber a palavra de Deus em sua alma. Infelizmente não foi assim. A tão solenes atos ia somente como curioso e juiz. Ele é atraído pela retórica, não é? Ele não estava assistindo ali uma missa, né? Ele estava assistindo ali uma sessão de retórica dada pelo Santo Ambrósio, né? Abre aspas. Sempre que Ambrósio instruía o povo, isso são palavras de Santo Agostinho, né? Confessa ele mesmo, Santo Agostinho mesmo, ia escutá-lo com muita atenção, não para instruir-me, senão unicamente para ver se a retórica lhe correspondia à reputação e se a fama a exagerava ou desmerecia. Passava horas inteiras pendente de seus lábios e ficava encantado ante a harmonia de seus discursos, porém apenas me fixava na forma, sem cuidar do fundo das coisas, que até desprezava. Fecha aspas. Então, aqui nós vemos a sedução intelectual, né, agindo na alma de Santo Agostinho, né? É o intelecto separado do coração, não é? O coração dele não estava ali, estava só o intelecto, né? Com essas fecha aspas para Santo Agostinho. Com essas disposições ia Agostinho escutar a palavra de Ambrósio. Não obstante, a luz divina penetrava-lhe o espírito com especial suavidade e insensivelmente. Abre aspas para Santo Agostinho de novo. Ao ouvir o Santo Bispo, não cuidava de aprender o que dizia, senão em criticar a maneira de dizê-lo. E não obstante, como as coisas são inseparáveis das palavras, não podia impedir que umas entrassem com as outras em meu espírito. E quando aplicava toda a atenção à retórica de seus discursos, descobria-lhes, ao mesmo tempo, a força da verdade que não penetrava em minha alma senão muito lentamente. Então, embora ele fosse observar só a forma do discurso, né, ele começou a perceber, né, que as coisas são inseparáveis das palavras. Que não é possível só ter a forma sem ter o conteúdo, né? Encantada por esta palavra, Agostinho começou a iluminar-se, porém tão suave e tênue foi o raio de luz que apenas chegou a adverti-lo. Abre aspas. Primeiro, parecia-me que o ensino de Ambrósio podia ser defendido e havia obrado mal, querendo ser temeridade seguir a fé católica. Por isso, depois de tê-lo ouvido, comecei a refutar a falsa persuasão em que havia estado, de não ser possível contestar
os que se permitem 1000 burlas e insultos contra a religião. E ainda que ignorasse ser verdade quanto Ambrósio afirmava, ouviu-o com singular prazer, porque ao menos não dizia nada que não fosse muito possível. Fiquei confuso, mudando o modo de pensar, e sentia prazer, vendo que a Igreja Católica, em cujo seio, menino ainda, havia aprendido o nome de Jesus, não ensinava coisas ridículas, e muito menos infundadas. Então, aqui nós vemos claramente, né, os passos de Santo Agostinho. Né? Então, com Ambrósio, ainda nesse momento, né, a partir da grande retórica de Ambrósio, ele chegou à conclusão de pelo menos o seguinte: a Igreja Católica não é tão ridícula assim quanto eu pensava. Né? Com Ambrósio e sua retórica, Agostinho percebeu que as coisas que a Igreja ensina, digamos assim, param em pé. Elas não são contraditórias em si mesmas. Isso é que um homem honesto poderia imaginar nesse momento da vida de Agostinho, né? Peraí, a Igreja Católica não é tão ridícula assim, né? Vê-se, pois, como pouco a pouco ia se modificando o espírito de Agostinho. Cada dia entendia melhor, não sem grande surpresa de sua parte, que a doutrina da Igreja era muito outra da que se havia figurado. Certas passagens das Santas Escrituras, tidas como absurdas, já lhe pareciam razoáveis. Via que dogmas, outrora ridicularizados, não eram ensinados pela Igreja, antes pelo contrário, e por conseguinte careciam de fundamento as objeções com que os combatia. Sendo reto por natureza, envergonhava-se de haver atacado, não a verdadeira Igreja, senão uma fictícia, somente existente em sua imaginação. A esse primeiro raio de luz, tão suave e quase imperceptível, seguiu-se pouco depois outro mais vivo e brilhante. Os discursos de Santo Ambrósio, a que Agostinho assistia com assiduidade, levaram-no a examinar a maneira de proceder dos católicos na investigação da verdade. E ao fazê-lo, não deixou de surpreender-se. Os católicos querem que se creia com submissão o que não se compreende com evidência. A fé ensina, antes de tudo, que existindo uma multidão de coisas incompreensíveis para o espírito humano, o homem deve inclinar-se respeitoso, confessando quão limitadas são a razão e a inteligência. E compreendeu desde logo que tal proceder era mais modesto e sincero que o dos hereges. Isso se chama submissão à realidade. Não é? E tem outro nome, essa submissão à realidade chama-se humildade. Não é? Abre aspas para Santo Agostinho. Os hereges, né? Porque estes, os hereges, só falavam de liberdade, de evidência, de razão e do direito absoluto de esquadrinhar e examinar tudo. E enquanto tratavam de crédulos e simples, os que acreditavam sem compreender, exigiam fé em sua palavra, a palavra do herege. Isso é uma contradição, né?
fecha aspas. Aos olhos de Agostinho, havia nisso não somente orgulho, mas manifesta contradição. Não somente lhe pareceu mais modesto e sincero o proceder dos católicos, como ainda não lhes tendo simpatia no método, sentia-se atraído para a verdade, reconhecendo muito conforme a natureza humana. Convém ouvir a Agostinho para conhecer-lhe a marcha da conversão. Então, ele descobriu o seguinte, que os católicos compreendem muitas coisas e a elas se submetem. Mas, na realidade da natureza e da vida, eles não compreendem muitas coisas. E a essas que eles não compreendem, eles se submetem, mesmo não as compreendendo. Vamos lá, para Santo Agostinho. Abre aspas. Começava a considerar as muitas coisas em que acreditava sem tê-las visto, por não me haver achado presente quando se realizaram. Por exemplo, tantos sucessos que referem às histórias, tantas notícias de povos e cidades que não havia visitado, tantas coisas que ouvi de amigos, de médicos e de outras 1000 pessoas em que devemos crer, sob pena de não dar um passo na vida. E afinal, considerava a certeza que tem de quem foram meus pais, que também não poderia saber se não tivesse crido no testemunho dos outros. O que poderei alcançar de tudo isso se não tenho fé em quem assim o atestar? Isso é sensacional, né? Essa postura de Agostinho, porque ele descobriu na vida dele que ele tinha muita fé. Na verdade é isso que ele descobriu. Não é? Por quê? Tinha coisas que ele dava como certas, como verdades, que ele não tinha como atestar estas verdades. Então, ele tinha aqui uma espécie de fé natural muito forte, né? Nas histórias, nos livros de histórias que ele lia, né? Nas pessoas que lhe contavam coisas que ele nunca viu, né? Então, ele começou a perceber o caminho da fé de Santo Agostinho, começou a ser construído naquilo em que ele acreditava, sem ter visto e sem ter certeza de ter acontecido, por meio do testemunho dos outros seres humanos. E ele descobriu também que se ele não tivesse essa fé, a vida dele, ele não daria um passo na vida sem esse tipo de fé, que todos nós temos. Uma espécie de fé natural. Não é? Fecha aspas para Santo Agostinho. Então, sem completa fé ou confiança na palavra que se ouve, não é possível vida alguma, nem a dos sentidos, nem a do entendimento, nem a do coração, nem a da sociedade. Se a fé é uma necessidade da vida humana, por que não há de ser também uma lei, uma necessidade da vida divina? Se todo homem, ao vir a este mundo, recebe ensinamentos de sua mãe e de seu pai, de seu país e de seu século, por que não há de aprender também o que Deus lhe ensina? E se Deus de fato ensinou ao homem, que outra coisa deve fazer este senão escutar, crer e confiar, fundando-se o ascenso à religião sobre a mesma base em que se fundam a família, a amizade e todos os santos e nobres afetos, base que outra coisa não é senão a confiança mais completa e a fé mais firme. Assim se expressava Santo Agostinho, e se não lhe conhecêssemos o coração tão terno e afetuoso, acreditaríamos ver aqui as inspirações da mãe. Porque precisamente nesta forma, e com esta mesma luz, se deixa ver a religião da mulher cristã. As primeiras verdades obscuras e misteriosas, a mulher
não as estuda, nem as discute, sente-as. Não necessita de grande talento para ter sobre elas ideias claras e intuitivas. Basta-lhe seguir o coração. Então, ele está comparando, né, esse comportamento de Agostinho aqui ao simples, nem um pouco intelectual comportamento da mãe cristã, né? Agostinho partiu deste princípio e, com a lógica própria de seu grande talento, tirou luminosas consequências. Suposto, abre aspas Santo Agostinho, né? Suposto que Deus tenha falado ao homem, qual deverá ser o caráter de sua palavra? Então aqui ele não estava acreditando ainda não, né? Vamos supor que Deus tenha falado ao homem. Qual teria que ser o caráter da palavra de Deus ao homem, né? Um caráter muito superior ao que tem a palavra humana. O homem é pequeno, ínfimo, e está limitado pelo tempo e pelo espaço. E outro tanto sucede a sua palavra. Deus, pelo contrário, é infinito, eterno, abraça todos os tempos, todos os lugares e todas as almas. Logo assim também deve ser a sua palavra. Que beleza isso aqui, né? Esse Santo Agostinho ainda não estava convertido, né? Ele estava se supondo. Não é? Como é que Deus poderia ter falado ao homem, né? Se ele falou, a hipótese aqui é o seguinte: se Deus falou ao homem, e Deus sendo o que é, aqui ele dá alguns atributos de Deus, né? Sendo Deus o que é, ou seja, aqui ele pega os atributos, né, de Deus infinito e eterno, abraça os tempos, todos os lugares e todas as almas. Logo assim também deve ser a sua palavra. Então a palavra de Deus deve estar encharcada desses atributos, né? Infinito, eterno, certo? Infinito e eterno. Então toda a palavra de Deus deve ter essa marca, né? E portanto, toda vez que o nosso ouvido, né, ouvir a palavra de Deus, nós devemos considerar essa marca. Quer dizer o seguinte: Deus não está falando para um tempo e para um lugar. Tempo e espaço, né? Deus não está falando para um tempo e para um lugar específico, né? Deus está falando, aquela palavra é para todo o sempre e para todos os lugares. Ela é verdadeira em todos os lugares e em todos os tempos, né? Porque ele não está encerrado no tempo e no espaço, né? Palavras de eternidade, né? Certo? Até aí, Agostinho é levado por sua própria capacidade intelectual, tá certo? Por sua própria. Eu vou parar aqui, obviamente, porque não vai dar tempo de continuar hoje toda a nossa história, mas eu volto eu volto a ler algumas partes aqui para a gente encadear a leitura de amanhã, se Deus quiser, né? Eu estou na página 153, tá certo? Então, os passos de Agostinho foram: primeiro, se admirar com a retórica de Santo Ambrósio. Ele se aproxima de Santo Ambrósio pela retórica, pela forma e não pelo conteúdo.
Só que, ouvindo Santo Ambrósio muitas vezes, é impossível você abstrair do conteúdo todas as vezes que você vai lá ouvir Santo Ambrósio. Então ele começou a absorver esse conteúdo. E o que ele percebeu intelectualmente, o caminho intelectual de Santo Agostinho, né? Ele percebeu o seguinte, que do conteúdo que Santo Ambrósio estava dizendo, não é? A igreja deu uma travada aqui, né? Então, do conteúdo que Santo Ambrósio dizia, que ele ouvia de Santo Ambrósio, ele começou a perceber que a igreja não falava as besteiras que ele pensava que a igreja falava. Não é? Um passo acima, ele percebeu o seguinte, que a igreja tinha uma postura muito racional em relação às coisas, à realidade. Porque a igreja dizia, certas coisas o homem pode conhecer. E as outras tantas que ela não pode explicar, compreender, não é? O homem tem que se submeter à realidade, seja ela espiritual ou material ou natural. Tá certo? O terceiro passo que nós vimos aqui nessa leitura de Santo Agostinho foi começar a pensar o seguinte: bom, se Deus mesmo falou alguma coisa aos homens, e aí ele está se referindo mesmo às Sagradas Escrituras, se Deus falou alguma coisa aos homens, essa palavra de Deus tem que ter certas características conforme os atributos de Deus. E foi aí, aqui, nesse momento, que a gente para com esse trecho das confissões, né? As palavras de Deus têm que estar encharcadas de eternidade, de infinitude, né? Porque é próprio são atributos de quem fala, né? Ao contrário do homem, que está encerrado no tempo e no espaço, né? Tá certo? E ele faz ainda uma belíssima comparação, né? De que essa atitude de Santo Agostinho na direção de Deus, essa atitude de submissão às realidades da vida, é uma atitude muito característica da mãe cristã, né? Ele diz aqui. Muitas coisas elas não sabem, mas se submetem. Certo? Então, agora eu quero ouvi-los sobre essa leitura de hoje. Se houver alguma observação. Ô, professor, eu fiquei aqui pensando, o que será que fez Santo Agostinho resistir tanto tempo? Não é? Será que ele queria entender tudo? Porque ele, assim, convivia com essa mãe religiosa como era. O pai, difícil, ele viu converter-se. Os irmãos seguiram o caminho da mãe. Tudo bem que ele sabia, ele resistia a essa questão de ter que mudar de vida, né? Mas o que mais será? Ele próprio diz, né? No conjunto do livro de Confissões, né? Foi, por um lado, a questão moral, né? Ele não queria abandonar os seus comportamentos, né? E de outro, o orgulho. O orgulho. Porque, veja bem, um homem com o intelecto de Agostinho, essa altura, essa capacidade intelectual que Agostinho tinha, é uma graça e uma desgraça ao mesmo tempo.
Por quê? Porque o intelecto dessa magnitude, ele não se oferece tão facilmente a uma submissão, qualquer que seja a submissão. É o pecado de Lúcifer. Não vou me submeter. Mas o que aconteceu? Esse intelecto dele o levou a uma desesperança. Esse intelecto, agindo da forma que o intelecto age, da forma que Deus criou o intelecto para agir, ele chegou a um ponto da vida que ele não acreditava mais que ele pudesse atingir a verdade. Então, o intelecto que Deus nos deu para justamente atingir a verdade, no caso dele, o levou para um beco sem saída. Então, de um lado, o coração dele, a vontade, não queria se apartar daquela vida que ele levava. E por outro, o intelecto o levava a concluir que não existia formas de você atingir a verdade intelectualmente. Ele estava nesse ponto. Quando o próprio intelecto, agindo como graça, o levou a Santo Ambrósio e aos sermões de Santo Ambrósio. E veja que coisa impressionante, né? Que aconteceu com Santo Agostinho e que não acontece com os nossos intelectuais, né? É que ele tinha uma honestidade profunda. Todo esse processo de Santo Agostinho foi conduzido por uma honestidade pessoal consigo mesmo. Porque, apesar do orgulho, ele não podia deixar de concluir o que ele estava concluindo por honestidade. Então, o intelecto dele, que agiu até nesse momento com uma desgraça na vida dele, com uma perdição, começa agora a retroceder. Por causa da honestidade intelectual dele. E passar a se debruçar sobre as verdades que a Igreja Católica estava pregando. Então veja bem, peraí, eu não acredito na verdade, mas tem aqui uma instituição que está pregando uma coisa que ela fala que é verdade. Ela fala que é verdade. Então vamos analisar honestamente. E foi aí a via que Deus escolheu, o cavalo que Deus escolheu para derrubar Santo Agostinho do cavalo, como fez com São Paulo. Essa via. Então veja bem, não foi a via da vontade, foi a via do intelecto. E depois, ele fez a vontade seguir o intelecto. A via de Santo Agostinho, a via de conversão. Há várias vias de conversão. Essa é a via de Santo Agostinho. É a via de um grande intelectual. Em qualquer época. Em qualquer época. A via do grande intelectual sempre é isto. A via de Corção, a via de Chesterton, a via de grandes intelectuais. A via do Frederick William Faber. É essa via. Se a gente lê a vida do padre Faber, o caminho dele da conversão foi exatamente isso. Se bem que ele partiu da Igreja Anglicana para a Igreja Católica. Mas é exatamente isso. É a via intelectual. Qual que é o exemplo de um intelecto pervertido? Pervertido completamente, sem chance de mudar. Temos vários. Quer dizer, é um intelecto que é grande, poderia ser muito grande, mas foi pervertido pelo coração, pela vontade. Que é o intelecto, por exemplo, de Lutero. Então, contra-exemplos de Agostinho. Veja, enfim,
a ironia do destino, né? O Lutero era agostiniano. Mas enfim, é isso. No caso de Santo Agostinho é isso. Honestidade, intelecto altíssimo e uma honestidade que, uma vez descoberto o que ele descobriu, não dava mais para que a vontade dele não se unisse ao intelecto. Essa grandeza de Deus, né? Agindo em Santo Agostinho por meio de Santa Mônica, né? Por meio das orações de Santa Mônica. Né? Falando dessa honestidade, eu me lembrei que eu já li um pedaço daquele livro Contra os Acadêmicos. E aí, numa disputácio, o que me deixou muito impressionada foi justamente, assim, eles às vezes chegavam num ponto meio que sem saída, assim, naquele momento eles não sabiam, ele e a outra, né, a outra pessoa com quem ele estava discutindo, debatendo. E eles paravam a discussão e iam para casa pensar. Tamanha era a honestidade, porque assim, o importante era descobrir a verdade, Isso. não era vencer o debate. Isso. Coisa que hoje é tão diferente, né? Essa é a posição escolástica. A posição escolástica era essa. Não, hoje o importante é vencer o debate, esmagar o opositor, né? Porque hoje a verdade já não existe mais, né? No mundo, de um modo geral, que nos cerca, né? Não existe nenhum apreço pela verdade e as pessoas que debatem não acreditam que existe verdade. Esse é o grande problema. Nós vivemos numa sociedade que já há muito desistiu de que há uma verdade no mundo e que a gente pode descobri-lo, né? Então os debates hoje não são... a gente não pode nem classificar isso como debate, né? Mesmo os debates mais, digamos assim, mais científicos, né? É impossível hoje. Hoje só há o debate para a dominação do outro, né? Então, essa honestidade intelectual, a gente tem até dificuldade de compreender como é que as pessoas tinham essa honestidade intelectual, né? Hoje já não existe mais. Não. Uma outra coisa que me ocorreu foi o seguinte: fiquei pensando que ele com a honestidade que ele tinha e com o exemplo que ele tinha da mãe, né? Tão próxima a ele, tão apegada a ele, né? Talvez ele tivesse uma suspeita de que sim, aquilo que ela seguia era a verdade. Mas como ele, por exemplo, quando ele seguiu os maniqueus, ele foi lá ao chefe dos maniqueus e se decepcionou enormemente, né? Isso. Ele achava que ele ia encontrar um homem ali que explicaria tudo para ele e a quem ele definitivamente pudesse seguir. E aí ele se decepciona. Talvez ele tivesse um certo medo também de se decepcionar, como se aquilo que a mãe dele seguia ali fosse como que uma reserva. Ele deixasse meio na reserva. Isso só eu especulando aqui. Pode ser. Sim, porque por medo de que se ele procurasse uma pessoa que não soubesse dar a ele as devidas respostas que essa mente brilhante precisava para se converter, não adiantava. Ele se decepcionaria. Isso. Não é? Por isso que a aproximação dele de Santo Ambrósio foi tão vagarosa, né? Foi tão vagarosa. E ele já tinha perdido a esperança, né? Ele achava que não adiantava perguntar a Santo Ambrósio as coisas, que as coisas não iam. Ele ia se decepcionar de todas as formas, né? Mas veja, quando você fala reserva, é uma coisa muito interessante. Quando ele olhava para Santa Mônica, provavelmente ele
nesse momento aqui que ele estava raciocinando com os sermões de Santo Ambrósio, ele devia olhar para Santa Mônica e dizer assim, e perceber o seguinte: bem, a minha mãe, o comportamento dela me mostra o seguinte, que ela se comporta na vida dela com essa submissão à realidade. Tá? Então, enquanto ele estava seguindo um caminho intelectual bem mais alto, ele olhava para a mãe e dizia, poxa, ela está fazendo exatamente isso. Não é? Que eu estou tendo tanto trabalho para descobrir. Ela está submissa à realidade, submissa ao ensinamento da igreja. Sem as preocupações que eu estou tendo. Não é? E certamente isso ele observava, ele não era bobo. Não é? Ele observava, provavelmente, né, o comportamento da mãe na igreja, que não era como o comportamento de Agostinho nessa fase. Ele devia ver a mãe seguindo a missa, ajoelhada, em oração, nas comunhões. Né? Ele devia ver isso. E isso certamente tem uma influência danada. Não só as orações, entendeu? Porque assim, as orações é uma influência sobrenatural. Mas eu digo o comportamento. O comportamento da mãe. É como se ele falasse, né? Poxa, a minha mãe está ouvindo essa voz de Deus, cheia de infinito e de eternidade. Ela está vivendo segundo essa voz, que no trecho que a gente leu, ainda era só uma hipótese na cabeça de Agostinho. Se Deus tivesse falado ao homem, como seria essa palavra? É claro que ele devia olhar para a mãe e falar, poxa, a minha mãe está seguindo esse trem aí. Não é? Certamente. Então, o papel da mãe de Santo Agostinho, né, de Santa Mônica, foi semelhante ao papel daquele, que eu esqueço o nome dele, daquele cristão que Paulo procurou depois de ter ficado cego para curar a cegueira dele. É o Anésio, né? Acho que é. Não, né? Ananias não. Acho que pode ser Ananias também, Anésio, Ananias, eu não, é por aí o nome. Mas Santa Mônica estava ali do lado, tirando as escamas dos olhos de Santo Agostinho. Pouco a pouco. Mais alguma... Opa! Oi, professor, sou eu. Opa, Márcio. Bom. Essa leitura e os comentários seus me fizeram lembrar o seguinte, também tinha o Dom Fulton Sheen, falou que é um trechinho, né? Até uma introdução a um livro, que eu não me lembro ele. Bom, mas ele diz que ele conhece, na verdade, na época dele, ele conhecia pouquíssimas pessoas que detestavam e odiavam o que a Igreja Católica realmente era. Que a grande maioria detestava o que se dizia sobre ela, como acontece na maioria dos casos hoje em dia, né? E à medida que as pessoas vão conhecer o que é a Igreja Católica, que não é aquela lendinha negra, né, aquele monte de historinha da carochinha sobre ela... Que os protestantes criaram, né? Exatamente, que os protestantes criaram. Hoje. Que os iluministas criaram, os espíritas criaram. Então a coisa que mais apavora espírita não, para eles acham que os espíritas são os iluministas, né? Eles são criação iluminista. O Allan Kardec era maçom grau 33.
eles já tinham a expertise de invocar demônios, né? Então, para eles ficou muito fácil, né? E escrever historinha, né? E baboseira é a coisa mais fácil para eles, né? Então, o que fazer numa situação dessa, né? Bom, aí é com o senhor. Obrigado. Meu Deus, não sei. O que fazer é se agarrar no que a igreja ensina, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Hoje, uma defesa intelectual da igreja é plenamente possível, porque nós tivemos grandes santos que nos deram toda a fundamentação de uma defesa da igreja do ponto de vista do intelecto mais elevado, né? O próprio Santo Agostinho, claro, porque ele passou por isso, né? Mas tantos outros, né? O santo que nós comemoramos a festa hoje, o discípulo dele, Santa Alberta Magna e Santo Tomás de Aquino, e por aí vai, né? Tem uma penca de doutores da igreja que nos ensinam. Se você pegar só os doutores que a igreja considera, não os doutores depois do Concílio Vaticano II, né? Mas principalmente as doutoras, né? Essas coisa maluca de doutora da igreja. Mas se você pegar só as obras dos doutores, não precisa. Diga, Juliana. A patrística mesmo, né? Pois é, não, mas pega da patrística só as obras dos autores. Você pega toda a patrística. Ali tem toda a base de defesa intelectual da igreja. Qual que é o nosso problema hoje? É que não tem ninguém, nenhum clérigo, nenhum cardeal, não é? Que detém esse conhecimento para discutir com a modernidade, com a intelectualidade moderna, não é? Que é encharcada de ciência fake, que é encharcada de todas essas heresias que surgiram contra a igreja, não é? E não tem nenhum homem hoje capaz de se utilizar, né, desse repositório de argumentos para iniciar uma discussão com o mundo moderno. Então a igreja, ela até um certo ponto, ela manteve esse diálogo. Às vezes dando atenção a certos pontos e não a outros. Mas se você pega as encíclicas papais, por exemplo, do século XIX, você vê que a igreja ali ela ainda tinha uma capacidade razoável de discutir com o mundo moderno. Não é? Pega só as encíclicas, que eles discutem o problema do mundo e não o problema da igreja. Que eles os papas instruem aos fiéis católicos se protegerem contra os problemas do mundo. Você vê que ali ainda tinha uma certa vitalidade. Estava acabando, dá para notar que estava acabando. Mas a igreja ainda tinha certa vitalidade para discutir com o mundo. Hoje acabou, porque hoje a própria igreja tomou uma decisão de se juntar ao mundo, né, no Concílio Vaticano II. De absorver todas as doutrinas do mundo, né? Ela se tornou uma igreja iluminista, enfim, né? Mas o que fazer? O que fazer é nos ater, né, à doutrina da igreja e naqueles assuntos que o mundo quiser discutir com a gente, que a gente não tem capacidade de discutir com o mundo, a gente mandar o mundo para catar coquinho. Não quero discutir com você, cara. Vai embora. Eu vou manter a minha fé, entendeu? Porque a fé é uma coisa que você mantém a ferro e fogo. Então, se você não tem capacidade, manda o mundo catar coquinho. Não quero discutir. Eu vou manter minha fé. Não quero saber o que você tem. Né? Naquela toada de que você tem palavras
que não são as palavras de Deus, não são as palavras de eternidade, infinitude, misericórdia, justiça. As palavras que você tem são palavras mundanas, palavras datadas, palavras dentro do tempo, dentro do espaço, palavras cheias de segundas intenções, palavras cheias de eu não quero ouvir. Simplesmente isso. Agora, quando a igreja formar um grupo de homens que vai conseguir bater de frente com o mundo, aí sim eles vão discutir em nome da igreja. Mas não somos nós, fiéis. Vá caçar outro, meu cara. Eu não quero discutir com você. Simplesmente isso. Fugir dessa discussão como o diabo foge da cruz. Porque o diabo também foge da cruz, né? Quando ele não tem argumento, né? Se você apresentar a cruz para ele, acabou, ele vai embora. A Juliana levantou a mão aí. Por isso que eu falei a questão da teimosia, porque a pessoa minimamente honesta, por mais que ela não tenha um intelecto, não, por mais que ela não tenha, não, ao contrário, se ela tiver um intelecto voltado às coisas grandes, né, se ela quiser, né, se ela pensa, se ela tal, eu acho que o ceticismo reside exatamente aí, porque se a pessoa tem um alcance de perceber, de compreender as coisas, mas se ela não tiver o mínimo de honestidade, ela não vai aceitar a verdade. Não. Aí ela vai ficar na teimosia. Então, ou seja, é uma teimosia. Teimosia é um movimento da vontade. Isso. Eu sou teimoso porque eu tenho vontade de ser teimoso. De ser vontade de ser teimoso. Ou seja, eu não quero seguir o que o meu intelecto fala. Eu vou seguir o que eu quero. Então, teimosia é o orgulho, né? A marca do pecado original. O nosso intelecto e a nossa vontade não estão harmonizadas por causa do pecado original. Sim. E num homem teimoso, as duas coisas agem em direções opostas. Por mais que ele entenda as coisas, a vontade dele não deixa ele agir. Né? Então, assim. Ele põe a honestidade de escanteio. E põe a vontade acima do intelecto. A vontade acima do intelecto. Entendeu? Né? É simplesmente assim. É isso que ocorre, enfim. Essa é a tragédia do pecado original, né? Que o mundo moderno não aceita. Veja, o mundo moderno está numa situação tão grave que é o seguinte: como ele não aceita o pecado original, ele não tem a chave de entendimento do que está acontecendo com ele. Ele não tem essa chave de entendimento. Então, como ele perdeu essa chave, que eu falo para vocês, né, que o ataque ao Gênesis é muito mais efetivo do que o ataque direto à cruz de Nosso Senhor. Porque se você ataca o Gênesis, você nem chega na cruz, você nem percebe a cruz de Nosso Senhor. Esse é o ataque do mundo moderno. Então, assim, enfim, nós temos que sintonizar os nossos ouvidos para as palavras da eternidade. Nosso Senhor tem uma expressão para isso, tá? Palavras de vida eterna. Né? Palavras de vida eterna. Essa é exatamente o que o Santo Agostinho está elaborando aqui. Porque se Deus fala, ele fala de uma forma diferente do homem. Ele fala com palavras de vida eterna. Porque os atributos de Deus são eternidade, infinitude, misericórdia, justiça. Então as palavras que ele fala, elas estão encharcadas disso, dos atributos de Deus. E nós temos que ouvi-las sem esquecer a fonte delas, porque senão a gente não vai entender. Né? Então, uma das chaves de entendimento de todo o mundo é o pecado original. Veja, é a chave de entendimento de toda a psicologia humana, de toda a política, de toda a sociologia, de tudo, da história. Se você tem essa chave de entendimento, você olha as coisas de forma completamente diferente. Essa chave acabou. O mundo moderno não tem mais essa chave de entendimento. Então, não há como compreender as
as palavras de Deus. A revelação. A revelação fica oculta. Há uma revelação, mas você não vê a revelação. Né? É simplesmente assim. Né? Porque as palavras de Deus são diferentes. Né? Elas têm conotações, timbre, matizes diferentes. Pastor, eu estou aqui pensando uma coisa. Esses dias nós conversamos e a gente falou que a gente estava, né, comentando que ler a Bíblia não é essencialmente aquilo que vai nos proporcionar a base para compreender as coisas todas e fortalecer a nossa fé. Correto? Eu acho. Ler a Bíblia é uma coisa de pouca importância. Porque a leitura da Bíblia explicada nós temos nas missas dominicais. Exato. Agora, como trazer a essas pessoas a explicação, por exemplo, do Gênesis? Porque isso está me ocorrendo aqui e fechou exatamente como o senhor acabou de dizer. As pessoas perderam a chave de entendimento, que é esse ataque que foi feito ao Gênesis, né? O descredenciamento da verdade na cabeça das pessoas, ela produziu tudo isso que a gente tem hoje. Então, Santo Agostinho, estou olhando até para o livro do Santo Agostinho. O entendimento, não sei se eu estou me fazendo clara, não sei se eu estou me fazendo entender. Mas aí como que traz hoje para a pessoa esse chamado, né, digamos assim, esse gancho para a pessoa poder entender que a teimosia dela, ou a descrença dela, a falta da fé, está ligada ao esquecimento, digamos assim, ao desprezo daquilo que Gênesis fala. Então, né? Primeiro, por que eu digo que para o católico é muitíssimo mais importante o catecismo do que a leitura da Bíblia? Por quê? A leitura ali na Bíblia nós temos a palavra de Deus, que tem toda essa característica da palavra de Deus. A Bíblia não é possível ser lida, ao contrário do que nos dizem os protestantes, sem uma exégese católica e feita pela Igreja. Tá certo? O que significa isso? Para uma pessoa ler a Bíblia e compreendê-la de cabo a rabo, ela vai ter que ler junto com a Bíblia um conjunto de comentários bíblicos que podem estar em muitos livros. Que está. Esses comentários estão em muitos livros. Então, pega o evangelho, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles demandam comentários para que a gente entenda o que eles estão falando. Tanto é assim que São Tomás de Aquino, para os 4 evangelhos, ele fez isso para vários livros bíblicos, mas para os 4 evangelhos ele escreveu uma obra, um volume para cada evangelho, chamado Catena Áurea, cadeia de ouro, tá certo? Em que ele dá ali, mas veja, quem vai ler o Novo Testamento, ele vai ter que necessariamente acompanhar a leitura com algum tipo de comentário. Por exemplo, a Catena Áurea. Tá certo? Então, não é uma coisa simples. Não é uma atividade que você pode pegar qualquer um e lançar essa pessoa à leitura da Bíblia. E isso foi feito pelos protestantes. E foi o arraso completo.
Porque ninguém tem a menor possibilidade, do lado protestante, de entender a Bíblia. Né? Então, não é que não seja importante ler a Bíblia. Mas não é importante para a maioria das pessoas. Por quê? Porque o ano litúrgico, que é o ano pedagógico da igreja, ela nos dá todas as partes mais importantes da Bíblia para a nossa vida espiritual. E com mais um detalhe, com as homilias que acompanham cada um dos evangelhos dominicais. Então a igreja já teve essa preocupação conosco. Todas as partes mais importantes da Bíblia, que vai nos alimentar espiritualmente, a igreja ensina todo ano a mesma coisa. Está lá, nas missas. Tá certo? Agora, para a pessoa que quer se dedicar a esse estudo, aí você tem milhares de livros. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu um livro dos comentários ao Gênesis, comentários aos Salmos. E outros santos, tantos outros santos escreveram sobre isso. Então, a Bíblia, a leitura da Bíblia é um empreendimento intelectual de vida toda. Não é um empreendimento do Zé Mané, do Anguete, entendeu? Aqui na casa dele. O Zé Mané, o Anguete, tem que saber o catecismo. O catecismo da igreja. Tá certo? Que é ensinado pelo Márcio, grande catequista nosso aqui. O Zé Mané tem que saber o catecismo. Tem que ir na missa. Tá certo? Nós somos Zé Mané, gente. Nós somos cachorro vira-lata. Tá certo? Então, é isso que é esse pessoal que gosta de pontificar nas escadarias da igreja. Esses são os loucos da atualidade, né? Tá certo? Que não sabem o catecismo, mas querem entender São Tomás de Aquino. Que não sabe o catecismo, mas gosta de falar pra gente frases de santos e tal, que eles nem entendem. São os escolásticos de escadaria da igreja, tomistas de padaria, o que vocês quiserem. Nós temos que saber o catecismo da igreja. O catecismo da igreja. Para nós, Zé Manés, cachorro vira-lata, nós temos que saber isso, nada mais. Agora, tem um outro aspecto que você falou na sua fala, que é o Gênesis. Bom, eu tenho tentado falar para vocês a respeito do Gênesis há algum tempo. Eu já falei várias vezes. Né? A primeira coisa que a gente tem que descobrir em relação ao Gênesis é como é que o mundo moderno ataca o Gênesis. Em que pontos ele ataca. Né? E com que estratégia ele ataca. Né? Eu já tentei explicar para vocês que a estratégia mais eficiente de ataque na modernidade, na atualidade, né, é através da ciência. Então, é atacando a descrição da criação do universo e da estrutura do universo que tem no Gênesis através da ciência, para tirar toda a credibilidade do Gênesis nessa parte. Tá certo? Porque se você, com o aparato científico moderno, você prova que a descrição do Gênesis é completamente errada em relação à estrutura do nosso universo, você aí passa a, por honestidade intelectual, a não poder mais acreditar nas outras partes do Gênesis. Portanto, você não pode acreditar mais que o homem foi criado do jeito que no Gênesis está falando. Você não pode acreditar mais no pecado original, por honestidade. Se você pega a premissa de que a ciência moderna ela destruiu a parte do Gênesis, que fala da criação do universo, de como Deus criou o universo, você, por honestidade intelectual, você não pode acreditar na historinha vagabunda de Adão e Eva, porque aí sim ela é uma historinha vagabunda, e portanto você não pode acreditar na serpente, você não pode acreditar no pecado original.
É impossível. Porque, logicamente, se você acredita nas premissas da ciência, a conclusão lógica do pensamento humano é não acreditar nas outras coisas. A estratégia da modernidade para acabar com a nossa crença no Gênesis é científica. Hoje tem ficado muito mais claro isso. Está muito claro hoje para nós. Para quem quer ver, né? Muito mais claro que estava na época de Agostinho. Muito mais claro do que estava na época de Agostinho. Tá? Então, a igreja absorveu essa parte científica. E, portanto, ela não tem como intelectualmente sustentar a questão de Adão e Eva e do pecado original. Ela não tem argumentos. Se ela não ataca as concepções científicas atuais, ela não tem argumento para falar para o homem moderno que exista Adão e Eva e que exista pecado original. E se não existe Adão e Eva e pecado original, a cruz de Nosso Senhor você pode jogar fora. Então a estratégia do mundo moderno é essa. Infelizmente. Infelizmente. Então, toda a estrutura do universo científico hoje, universo de não sei quantos, a Terra não sei quantos bilhões de anos, o sistema heliocêntrico, as galáxias, a expansão do universo, o Big Bang, etc, etc, destrói. Pô, coisa incrível, né? Isso tudo destrói o pecado original. Né? Então não tem como. Infelizmente não tem como. Agora, tem alguém na igreja capaz de discutir isso? Não tem. Infelizmente. Não tem. Não tem. Então a nossa situação é essa. Uma coisa é perceber o problema e perceber de onde que vem o ataque. Outra coisa é perguntar: será que a igreja está equipada para nos proteger disso? Não, não está. Não está. E ela não está há muito tempo. Isto não é consequência do Concílio Vaticano II, tá? Não é. Muito antes ela estava completamente desequipada para isso. Na igreja não tem, mas na associação tem. Ah, quem dera. E nós já estamos assinados. E não é o Zé Mané, é o Anguete. É o Zé Mané, cachorro vira-lata. Quem nasce para cachorro vira-lata não chega a cachorro de raça, gente. Quem nasce para lagartixa não chega a jacaré. Então, o ataque é esse, Juliana. E não sei como sair desse ataque, porque a igreja não tem instrumentos. Ela não tem ensinamento para isso. Ela não tem encíclica para isso. Ela não tem o magistério da igreja. Ele não tem armas para isso. Não tem. Professor. Diga, Márcio. Realmente, isso aí é um negócio que dá para ser visível, não na outra, né, vamos dizer, na moderna. Isso aí é descarado, que a igreja não tem a mínima condição de orientar os seus fiéis a dar uma resposta à altura dos desafios, né? E mesmo no meio dito tradicional... Também não tem. Com raras exceções também não tem. Não tem. Porque eles partem de pressupostos de que nós estamos lá na época da Primeira Guerra Mundial, que a sociedade funciona ainda da mesma maneira, não há os mesmos riscos, os mesmos perigos, basta fazer aquilo que era feito ali mais ou menos na época do final do Império aqui no Brasil, que dá tudo certo. Isso. E não dá. Nós sabemos que não dá. Nós sabemos que não dá e a gente avisa, pergunta, por exemplo, muitas vezes a gente fala, a gente sugere, por exemplo, uma formação vocacional, por exemplo, porque é importante dirigir os jovens para essa vocação, seja ela do celibato, seja ela matrimonial, seja ela, no caso de vocação religiosa, sacerdotal, os perigos que rondam a família, porque você corrói a família, corrói todo o resto do edifício social. Sim, né? sim.
E as pessoas acham que essa questão de família é muito simples. Se sua mulher é rebelde, dá uns gritos lá com ela, fica com medinho lá, encolhido no canto, tudo resolve. Seus filhos entram na linha, todo mundo vai submeter, assim, uma diretriz, né? Cristo reina no seu lar, absoluto, blá, 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 e não reina de jeito nenhum. Né? Então, essas coisas, né? Não dá orienta a combater ou contornar, né? Ou lidar com essas ideologias, esses vícios modernos que passam muitas vezes de reedições e da mesma moça feia, só que com a maquiagem diferente, a produção diferente. Né? Não tem nada novo, né? Exato. A ameaça é assim, o que a gente via aqui no tempo de Santo Agostinho. E se a gente for ler assim, vários historiadores sérios, né, a respeito, quem causou a queda do Império Romano foram os próprios romanos, com a própria decadência moral, corrupção, desorganização, o excesso de moleza com a vida mansa. E é o que está acontecendo no Ocidente hoje, né, e nas próprias famílias. Você vê que nesse tempo aí, por exemplo, mesmo até antes, no auge das perseguições cristãs, uma moça cristã era altamente disputada como esposa, porque o resto não valia muito a pena, não. O resto já estava lá metido em orgia, cenas dignas de filme pornô. Né? Os homens também não eram lá grandes coisas, mas haviam também tanto homens como as mulheres romanos ainda bons, enquanto a maioria apodrecendo, né? E sobravam os cristãos que tentavam levar uma vida melhor. Então, o próprio clero anda muito despreparado, seja de cultura, seja como dar uma questão de também dar um pensamento, ter um tempo para pensar sobre as coisas e sob a luz assim, dos ensinamentos cristãos, né, pelo menos apresentar certas soluções viáveis. Né? Eu me lembro que uma vez aí no interior tava uma discussão lá das mocinhas modestinhas, né? Que além dos escolásticos de pescadaria, nós temos as mocinhas modestinhas, né? Esbanjando modestice pelas escadarias e corredores de igreja, né? Também é essa a versão feminina, né? Do tridente. E pontificando o que é modéstia, né? Isso, e como diz a Juliana, às vezes dando certo ali, fazendo alguma combinação, às vezes também usando a saia da avó, a blusa da tia. Exatamente. O paletó da mãe, faz uma bagunça lá. Bom, mas o fato é que tinha uma discussão lá, mas nós aqui estudamos, temos o curso superior das moças lá, né? E aí, vamos trabalhar, vamos mandar o canudo pro escanteio, vamos ficar em casa, mas aí elas também davam a entender que não estavam aguentando esse negócio de ficar em casa cuidando de filho. E perguntaram, né, pro sacerdote, né, não vou citar, mas ele é uma pessoa assim, que eu tenho alta consideração por ele também, ele é uma pessoa muito, assim, dentre esses todos que já vi, uma pessoa muito sensata. E ele falou, olha, vai depender da situação de cada um. Porque alguém tem que cuidar das crianças. Alguém tem que dar uma assistência a elas. O ideal é que o pai, inclusive, dedicasse um tempo para a sua família também. Mas as circunstâncias atuais de horários, de jornada de trabalho, de despesas, de salários achatados, tem que ver a situação de cada um. Se você puder, ainda que recuar um pouco no seu padrão de vida, mas puder ficar em casa, bem. Se não, talvez um emprego de meio horário, talvez um negócio próprio que não demande tanto tempo. Isso. Né? E um pequeno serviço, alguma coisa assim, mas vai ter um momento que você vai ter que também trabalhar, e muitas vezes seu marido vai perder o emprego e você vai ser a única que vai sustentar a casa. Isso vai depender das circunstâncias, né? E eu sei que as mocinhas lá ainda ficaram assim meio insatisfeitas. Umas queriam que ele falasse, não, tem que ficar em casa. Então, não, vai pra rua trabalhar. Claro. Né? Ou seja, ficar apresentando solução pronta, quando na verdade falta também essa coisa da pessoa parar, pensar, ponderar, né, na própria situação, e o clero dá uma direção nesse sentido. Não, é claro. Não tem direção de clero. Né? E não tem. E muitos deles, assim, eu
pela minha parte, achei bem razoável, bem sensato, que não adianta falar fica em casa e só tem fubá com água ali para fazer para os meninos, e aí, como é que fica? Fica em casa, economia a gente vê depois. É isso, perfeito. Coroa a fala. Mas então, essas coisas que a gente vê, essas questões das vocações, dirigir bem as vocações, conduzir bem as famílias, porque tem muita gente que tem certeza que está fazendo o que está certo, mas está fazendo tudo errado. Tem gente que tem certeza, por exemplo, igual tem uma chamada no vídeo, eu vi uma moça ali, ela fala, eu tinha ideias feministas e nem sabia. Então, assim, tem gente que nem sabe que é um liberal, nem sabe que é um feminista, nem sabe que é um comunista, como diz um rapazinho lá da igreja. Aposto que aqui nessa missa nossa aqui ainda tem muito eleitor do Nove Dedos aqui. Mas tem, uai. Né? Não, tem, apoia. Não, e eleitores falantes. Falantes, defendem, sem contar os criptos, né, os escondidinhos. Não, pois é, mas tem eleitores do Lula ali falantes. Pensa bem, olha só, assim, abertamente, né? Outro dia eu fiquei sabendo de um. Ixi, depois você conta pra nós em off. de um lugar que vocês nunca imaginariam. Mas enfim. Mas a situação é exatamente essa. Bom, para terminar, é uma coisa que a gente percebe que falta, mas o clero parece não. Toma sua hóstia, engole, vai pro seu canto aí, vai rezar um texto aí, acabou. Não está. Bom, aí com o senhor. Obrigado. Não, Na verdade, Márcio, o que acontece nesse aspecto do clero estar despreparado para as questões modernas, eu não estou dizendo clero modernista, não, eu estou dizendo clero tradicional. Eu nem lembrei de clero modernista aqui na hora que eu falei. Por quê? Porque o clero tradicional, ele é herdeiro da tradição da igreja. E essa tradição da igreja, você veja, digamos assim, a figura mais importante, eu creio que eu não estou fazendo injustiça a outras pessoas, mas a figura mais importante do movimento tradicional da igreja é o Monsenhor Dom Lefebvre. Tá certo? Dele surgiu tudo do mundo tradicional, em termos institucionais. Tá vendo? Tá? Então, o próprio Dom Lefebvre é um indivíduo formado da tradição do século XIX, tá certo? Que já naquela época já não tinha mais fundamento para tratar destas questões do ponto de vista científico, tá certo? Você veja bem o seguinte, por exemplo, na encíclica, que é extraordinária, já li para vocês, já li comentários dela, enfim, da Pascendi. A Pascendi é uma encíclica, para mim, uma das... Se você pegar 5 encíclicas papais de toda a história da igreja, tá? Eu acho que a Pascendi é uma das 5 mais importantes encíclicas papais. De 2000 anos de igreja. Mas, o que acontece com a encíclica Pascendi? Ele descreve, disseca, explica pra gente a heresia que ele via ser a inimiga da igreja naquela época. Que ele deu o nome de modernismo e que ele explicou essas heresias. Mas ali não tem um aspecto prático disso, que é a heresia científica. Veja que o próprio São Pio X, ele não percebeu a profundidade dessa heresia que estava atacando a igreja. As outras, as teológicas, as históricas, né, o naturalismo, ele condenou tudo ali. Mas ele não pisou nesse campo, nessa encíclica. Ele não pisou nesse campo. Por que ele não pisou? Porque ele não tinha ideia. Ele era um papa do século XIX. Quer dizer, apesar de ser o papado dele ter sido no século XX,
Ele era um homem do século XIX. É aquilo que você falou. Né? Toda a nossa igreja tradicional hoje, a que a gente recorre, a que a gente ama, né? Ela já está eivada desse problema. Tá certo? Que as pessoas não perceberam o grau de importância dele, é compreensível. É compreensível. Porque é difícil mesmo perceber. Né? Não percebemos o ataque ao Gênesis. Não percebemos. Não percebemos. Porque foi o passo natural das coisas. Não vamos exigir também que as pessoas tenham percebido tudo. Né? Então, toda a igreja tradicional, ela traz essa lacuna. Essa lacuna. Quem que na igreja poderia ter percebido isto? Talvez os jesuítas, que foram destruídos no século XVIII. Depois daquela destruição lá, da suspensão da ordem, os jesuítas nunca se refizeram. Nunca. Acabou. Os jesuítas talvez tivessem condição de se levantar e de se opor. Porque dentro dos jesuítas tinham grandes cientistas. E eles talvez observassem isso. Mas não foi. Infelizmente não foi. E toda a nossa igreja tradicional hoje também não tem condição de lutar contra isso. Infelizmente. Infelizmente. Né? E daí a nossa situação. Tem um ou outro leigo falando sobre isso no mundo, espalhado por aí. Tá certo? E é o que nós temos. Esse ataque científico ao Gênesis é uma das coisas mais monumentais que existe hoje. Né? E que nós estamos vivendo as consequências disso. Né? A igreja hoje, ela não tem condição de discutir nenhum problema científico do ponto de vista da fé. Nós estamos vendo as coisas horrorosas que estão acontecendo lá na Academia Pontifícia para a Vida, que é uma academia que deveria acolher os grandes cientistas dessa área. Né? E estão acolhendo abortistas, militantes de causas feministas, enfim, o que a gente está vendo Então, essa igreja modernista, eu não tenho a menor esperança nela. Menor. Mas o que eu sinto, que eu lamento, que me entristece, é a situação mesmo da igreja tradicional, que nós não temos mais nenhum tipo de proteção contra esse ataque, entendeu? Porque a igreja, ela assumiu, desde o século XIX, os cânones, a doutrina científica, como explicação da criação do universo e de tudo que existe nele. Então, quando você faz isso, não há mais nenhuma proteção, né? O que me entristece. Essa é uma parte do que eu tenho falado para vocês de uma ou outra forma, usando uma ou outra palestra que eu faço para chamar atenção, mas eu mesmo não tenho a menor capacidade para mudar nada. Né? Não dá nada. E eu sinto muito. Sinto muito isso. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, né? Nós estamos aqui na página 153, acompanhando o vagaroso caminho de Santo Agostinho para a igreja, para a conversão, né, dele, tá certo?
Amanhã, se Deus quiser, nós retomaremos a leitura aqui na página 153. Certo? Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.